de Paulo Setúbal, A Marquesa de Santos, capítulo 25, O Banquete. O Chalaça, erguendo o reposteiro de veludo, penetrou familiarmente nos aposentos do imperador. São 7 horas, majestade. Todos os convidados já chegaram. Todos? O único que faltava era o senhor Visconde do Rio Seco, e esse acaba de entrar. Diabo! Exclamou Dom Pedro. Hoje me sinto mal. Estou com os nervos revirados. Tenho qualquer coisa cá por dentro que anda me azucrinando. E ter ainda que aturar um banquete. Que cacetada! E depois de passear pelo aposento, irascível, com sinais evidentes de mau humor, foi o marechal quem me deixou neste estado de irritação em que estou. Sim, o barão. Que sujeito impertinente. Esteve aqui, falou como um papagaio, comentou o meu casamento, elogiou a diplomacia austríaca, 1000 coisas. Terminou por censurar a vinda da Marquesa de Santos ao banquete de hoje. Estacando diante do Chalaça, cruzando os braços, Dom Pedro exclamou: Ora, veja isto, censurar a vinda da Marquesa ao paço. O Chalaça abaixou os olhos e, com voz arrastada, com modos de quem se vê também na obrigação de falar, ponderou com reserva. De fato, senhor Dom Pedro, esse convite à Marquesa está dando o que falar à corte. Escandalizou a toda a gente. Fez Dom Pedro embasbacado. Que diz você? Escandalizou a toda a gente? Ora essa? E por que, Chalaça? Pérfido, como se contasse a coisa mais corriqueira da corte, Francisco Gomes explicou. É que corre pela cidade, de boca em boca, abertamente, o caso da Marquesa com o Moraizinho. Dom Pedro olhou-o valido, olhou-o estuporado. Aquilo, dito assim tão banalmente, como coisa tão sabida, chocou-o rudissimamente. O caso da Marquesa com o Moraizinho? Vossa Majestade ainda não sabe. Dom Pedro, cada vez mais surpreso, fitava o truão. O Chalaça, com ingênua naturalidade, desenrolou então, matreiramente, o que já vinha tão bem guardado debaixo da língua. Pois andam num grande namoro. Parece que a senhora Marquesa, depois que Vossa Majestade a abandonou, procura esquecer as suas mágoas nos braços do tenente. E não pense, Vossa Majestade, que isto seja falatório do povo. Não! Eu que aqui estou a falar a Vossa Majestade, eu vi, em pessoa, certa cena escabrosa. Você? Vi com estes olhos. Foi naquela noite de tropelias em que o Moraizinho fugiu com a Marquesa à garupa. Pois bem, naquela noite, por mero acaso,
Topei com os dois em pleno passo, abraçados a se beijarem. Dom Pedro escutava a fremir. Aquela tremenda revelação atordoara-o. Os seus nervos tremiam como um cordão midinal onde estrugisse o vento. Mas o Chalaça, alma diabólica, lá continuou insidiosamente a destilar veneno no peito do enamorado. Ainda ontem, aqui no paço, houve grande balbúrdia. O João Carlota e o Plácido andavam num corre-corre a vasculhar os móveis e a revirar os tapetes. O que é que podia ser aquilo? Fui indagar do caso e soube que o tenente Moraes havia perdido uma medalha de ouro que ele guardava como lembrança muito preciosa. Eis que hoje, pela manhã, o João Carlota trouxe para eu admirar a medalha do Moraizinho. Vossa Majestade quer ver? O Chalaça apresentou a Dom Pedro a graciosa prenda. O imperador mirou-a. Havia, na parte de cima, um botão pequenino. Dom Pedro apertou-o. A medalha abriu-se. Dentro, com indizível espanto, Dom Pedro contempla o retrato da marquesa circundado por um trancelim de cabelos. Os cabelos eram negríssimos. O imperador não disse palavra. Passeou uns minutos pelo aposento, agitado, com grande cólera reconcentrada. Depois, sem comentários, seco e áspero, tornou-se brusco para o Chalaça. Bem, vamos ao banquete. E saiu enervado, o olhar duro, fundo despeito remordendo-lhe o coração. Lá fora, na sala encarnada, a refulgir de candelabros profusos, zumbia o vozeio amável dos convidados. Paurava-se e ria-se quando Dom Pedro, bonacheirão e democrático, assomou à entrada do salão. Houve um relâmpago de silêncio. Todos levantaram-se, cada um com o melhor sorriso, curvando-se, veio beijar a mão que o imperador estendia. De novo, pelo salão dourado, recomeçou o zum-zum dos cortesãos. Que ambiente encantador! As senhoras deslumbravam. Os colos cintilavam de joias. As sedas farfalhavam rumorosamente. Havia, entrecruzando-se, fardões bordô e casacas de riço claro. Eis que, em meio ao bulício, João Pinto anunciou: "O banquete está servido!" Correu um arrepio pela sala. As damas fitavam avidamente o imperador. Quem iria ser o par de Sua Majestade? O senhor Dom Pedro, de pé, alvo de todas as curiosidades, circunvagou, por um instante, o olhar pela Assembleia. E Sua Majestade
atravessando o salão, curvou-se, com surpresa geral, diante da senhora baronesa de Sorocaba. Baronesa, o seu braço. Solene, com as suas cruzes a fuzilarem no peito, o monarca, de braços dados com a senhora baronesa, enveredou para a sala do banquete. A Marquesa de Santos, ao ver aquilo, mordeu o lábio. Cada cavalheiro, em seguida, ofereceu o braço à sua dama, assim formando extensa cauda. O formoso cortejo seguiu os passos de Sua Majestade. Dom Pedro, a quem um secreto aguilhão espicaçava, pôde, então, da cabeceira da mesa, contemplar os pares que chegavam. E logo, entre os primeiros, o imperador avistou a senhora Marquesa de Santos, a refulgir de pedrarias, soberba e magnífica, de braços dados com o tenente Moraes. Dom Pedro, ao ver aquilo, mordeu o lábio. O Chalaça, ao longe, sorria imperceptivelmente. Todos sentaram-se. As luzes dos candelabros, tombando aos jorros, faziam chispar os cristais lavrados de Veneza. A mesa trescalava rosas. Um clarão de júbilo faiscava no olhar de todos os comensais. A orquestra, a um gesto de João Pinto, prorrompeu numa valsa lânguida. Os criados serviram a sopa. De repente, por mero acaso, Dom Pedro, que estava profundamente casmurro, ergueu um olhar entediado à parede fronteiriça. Grande e ruiva, na moldura dourada de um quadro, Dona Leopoldina, do alto da parede, com leve sorriso, assistia ao festim rumoroso. Ao dar, porém, com aquele olhar fixo, perfurante, com aquele retrato que o fitava impressionadoramente, o imperador sentiu correr-lhe pelo corpo gélido calafrio. Os seus nervos arrepiaram-se. E Dom Pedro, gelado, desviou os olhos do retrato. No entanto, na mesa, todos sorriam. Ia um confuso vozeio. Fidalga cordialidade insinuara-se pela sala. Os criados principiaram a servir o peixe. Dom Pedro, sem querer, estranhadamente, movido por irresistível fascinação, tornou a levantar os olhos para a parede fronteiriça. Dona Leopoldina, no alto, grande e ruiva, com o seu leve sorriso, lá estava a contemplar a ruidosidade do banquete. Um suor frio começou a borbulhar na fronte do imperador. E Sua Majestade, sem saber por quê, inexplicavelmente, pôs-se a recordar que ali, naquela mesma sala que era a sala do dossel, fora armada a peça mortuária.
Fora ali que se dera o último beijamão. Fora ali que estivera exposto o cadáver da imperatriz. E, bruscamente, sem razão, um tremor convulsivo apoderou-se de Sua Majestade. As têmporas latejaram-lhe. Baça nuvem passou-lhe pelos olhos. Esquisita tonteira esfumaçou-lhe o cérebro. O Moraizinho, que sorria prazenteiro para a senhora Marquesa de Santos, parou subitamente de sorrir e, com o garfo suspenso: Senhora Marquesa, repare como o imperador está pálido. Realmente, Dom Pedro estava cadavérico, olheiras escavadas, fúnebre. Havia qualquer coisa de anormal em Sua Majestade. Dona Domitila, chocada, fitou aquela lividez de morte. Nisto, com o assombro de toda a gente, Dom Pedro levantou-se da mesa. Levantou-se, olhou os convivas, retirou-se da sala a passos largos. Foi um choque. O riso morreu no lábio de todos. O banquete gelou. Que foi? Que aconteceu? Ninguém podia explicar. Passou-se um minuto de cruel expectativa. E outro. E mais outro. E 5. E 10. Então, num assomo, a Marquesa de Santos audaciosamente ergueu-se da mesa. Vou ver o que aconteceu a Sua Majestade. E, desassombrada, num farfalho de sedas caras, embarafustou-se pelo paço adentro. Correu todos os salões. Nada de Dom Pedro. A Marquesa atreveu-se até aos aposentos particulares de Sua Majestade. Aí, muito curiosa, ergueu o reposteiro. Estupefada, sem compreender o que via, a senhora Marquesa topou com o imperador de joelhos, chorando e soluçando, a beijar convulsivamente o retrato de Dona Leopoldina. Majestade! Dom Pedro virou-se brusco e, ao dar com a Marquesa, aquele homem absurdo, tomado de repentina cólera, pôs-se a gritar como um louco. Saia, senhora Marquesa, saia daqui, saia! E agarrando o retrato da defunta, numa fúria de alucinado, beijava-o carinhosamente, perdidamente, com as lágrimas a arrebentarem-lhe dos olhos. E eis que Dom Pedro, num baque bruto, rola de súbito pelo chão. Dona Domitila solta um grito de espanto. Todos os convivas correm atônitos a ver o que é. Dom Pedro, estendido no soalho, rijo e duro, o olhar escancarado, a boca espumando, retorcida, jaz, imóvel, como um cadáver. Que foi? Dona Francisca de Castelo Branco, a velha açafata, ao ver Sua Majestade assim, brada imediatamente para o Chalaça. O médico!
Depressa! É o ataque! Era, de fato, um ataque de epilepsia. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!